Então, uma boa noite para quem está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse canal eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. E hoje à noite, como eu estou fazendo é um vídeo de uma série que eu estou fazendo do dia 18 ao dia 22 de maio, em que eu vou todos os dias, de segunda a sexta, às 9 horas da noite, responder perguntas. Esse é um tempo que eu vou dedicar de live só para responder as perguntas que vocês trouxerem para mim aqui ao vivo. Então, quem está participando ao vivo vai fazer algumas perguntas, você que está vendo isso no gravado. Eu faço várias lives, em algum momento, certamente, eu vou fazer outras lives de perguntas e respostas. Como abordar o alcoolista que bebeu a noite toda e levanta ainda bebendo? Tá, então a pergunta da Maria Angélica é a seguinte: como abordar o alcoolista que bebeu a noite toda e levanta ainda bebendo? Quer dizer o quê? Ela está perguntando... Vocês estão me ouvindo bem? Ela está perguntando sobre como lidar com alguém que segue bebendo a maior parte do tempo, bebe constantemente, que bebe a noite toda e levanta ainda bebendo. Eu estou presumindo, tá, Maria Angélica, que você está falando de alguém que está bebendo a maior parte do tempo. Tem várias situações. Primeiro, tem aquela pessoa que às vezes fica sóbrio. E a gente vai ter que observar como que está o interesse dessa pessoa em parar de beber. Às vezes a pessoa pode ter pouquíssimo interesse, outras vezes a pessoa está bebendo o dia todo, mas ela está aí com dúvidas, ela está insatisfeita com a forma que ela bebe. Então depende muito disso tudo. E aí a gente tem que avaliar então o estágio da mudança que essa pessoa está. Porque uma pessoa que quer ajuda e está bebendo à noite e bebe de dia, a gente ajuda de uma forma diferente do que aquela pessoa que não aceita ajuda e que não reconhece como um problema. Uma pessoa que não reconhece como um problema e está bebendo a noite toda, está bebendo o dia todo, nós precisamos ter uma abordagem que auxilie essa pessoa, A gente tem que ter clareza no objetivo. A abordagem que auxilie essa pessoa, que estimule essa pessoa, que crie interesse nessa pessoa em parar de beber. E como é que esse interesse em parar de beber vai nascer? Tem uma forma que é o senso comum de lidar, que ela acaba não favorecendo a sobriedade. Como é que é a forma senso comum? É você se agarrar numa estratégia única e achar que aquilo vai ser a solução para tudo. Por exemplo, olha, agora eu vou passar a não conversar mais com ele, eu vou passar a não mais... eu vou dormir em outro quarto, vou começar a cortar a relação com essa pessoa e ela vai parar de beber. Essa é uma estratégia que não funciona tão bem. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de uma estratégia que não deixe a pessoa na zona de conforto e ao mesmo tempo que mantenha um bom relacionamento. Faz sentido? Que é bastante ampla essa pergunta, mas a resposta vai ser bastante ampla. Como é que a gente faz isso? Vou dar alguns exemplos. Eu precisaria entender melhor por que essa pessoa, por exemplo, ela tem tido esse comportamento de beber o tempo todo e isso tem funcionado de alguma forma. Na lógica dela, por que isso faz sentido? Na lógica dela, por que não incomoda tanto assim, se for o caso? Por isso que é importante diferenciar o estágio da mudança que a pessoa está. Porque se não incomoda nada, ou ele está numa zona de conforto, uma zona de conforto muito grande, por exemplo, se ele não tem compromisso nenhum, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele não tem o que perder sendo assim. Às vezes, por exemplo, não sei se é um filho, daí depende muito do contexto, vamos dizer que é um filho, e esse filho ele receba dinheiro à vontade, ele bebe à noite, bebe o dia todo, mas ele não tem preocupação, porque as contas vão ser pagas, ele não tem muito o que perder. Agora, pode ser um outro caso, assim, por exemplo, ou alguém que tem uma baixa autoestima muito grande, o relacionamento já está muito ruim, e daí a pessoa vai bebendo e não tem muito o que ganhar parando de beber. A Maria Angélica está falando, eu falo para não iniciar novamente ou ignoro. Deixo iniciar, é o esposo. Tá, então vamos pegar essa ideia. Tá? Vamos pegar, que pena que o Facebook não está funcionando bem. Então é o seguinte, olha lá, a Maria Angélica diz o seguinte, ela conta pra gente que o esposo bebe à noite, bebe na manhã seguinte também, ele passa a maior parte do tempo bebendo. E ela tem feito o que com ele? Ela vai lá e diz para ele, não inicie novamente, pare de beber. E daí é a mesma coisa. Por que ele pararia?
Pensa bem, por que ele te obedeceria? Às vezes esse comportamento de falar para ele, olha, pare de beber ou não faça mais isso, hein? Por quê? Ah, porque sim, porque eu não gosto. Por que parece que isso seria suficiente? Entende? Ele vai falar, ah, mas eu quero que ele me respeite. Se ele me respeitando, ele pararia de beber. Né? Se foi isso que passou pela sua cabeça, aí a gente tem que fazer o quê? Tem que tomar cuidado com a nossa linguagem. Por exemplo, é um desrespeito ele beber? Qual é a razão que você tem para pedir para ele parar de beber? Qual razão ele teria para parar de beber? Vou dar um exemplo. Se a razão, que tem muita gente que fala, olha, porque você tem compromissos, você tem responsabilidades, é por isso que você tem que parar de beber. Dependendo da pessoa, isso vai gerar mais resistência ainda. Percebe? Então tem que ter claro assim, ó, por que ele pararia de beber? Tem que ter um motivo que favoreça, pelo menos na lógica dele, que faça sentido. Porque, ou quando você ignora, eu simplesmente ignoro. Né? Eu ignoro ele. Deixo ele beber de novo. Também não é uma boa estratégia. Porque acabam sendo duas estratégias extremas. Sabe, eu não sei há quanto tempo você me acompanha, Maria Angélica, mas tem aquela coisa assim, ó, não dá para ser mole demais e nem dura demais. A gente tem que ter uma abordagem construtiva. Se eu ignoro a pessoa, eu estou tendo uma abordagem de ataque passivo. Né? Um ataque passivo. Eu estou lá ignorando a pessoa, estou demonstrando que eu estou desconfortável, que eu não estou gostando, e eu espero que ele admita, ou sei lá, que ele comece a... Eu estou olhando para ele com cara feia, estou ignorando ele, e eu espero que ele me obedeça. Mas quando a gente ignora alguém, ou quando alguém te ignora, você fica com mais vontade de fazer o que essa pessoa está pedindo, ou com menos vontade? Então tem que pensar nisso. Ou, por exemplo, vou pedir para ele parar de beber, mas sem entender, às vezes a gente pensa na conexão, quer dizer, na solução. Eu acho que a solução é ele parar de beber. Antes de se preocupar com a conexão, o que na lógica dele faz ele achar que isso está tudo bem? O que na lógica dele faz ele achar que isso está tudo bem? E daí, a partir disso que a gente começa a entender. E não vai ser só nas palavras que você vai mostrar isso. Tem que manter um bom relacionamento, na sobriedade, se afastar quando ele beber, e através do seu comportamento, e criando interesse nele em parar de beber. Aí precisa ter um contexto para eu mostrar isso com mais detalhes, para eu dar mais exemplos. Né? Teria que ter um contexto para mostrar isso. Mas eu vou tentar achar algumas coisas mais comuns. Por exemplo, a esposa às vezes fica reclamando com ele, pedindo para ele mudar, mas daí vai lá e ele chega embriagado, acorda lá, ela vai lá, acorda ele, cuida dele, acorda ele para ele não perder o almoço, esquenta o pratinho de almoço para ele, e a vida vai se adaptando ao alcoolismo dele. Isso é um problema. Né? Isso vai criando menos interesse no outro. Não adianta ficar falando, olha, eu quero que você mude, mas daí as atitudes elas não correspondem a esse desejo de que ele mude. E por que eu quero que você mude? A gente tem que diferenciar outra coisa interessante também, que é muito importante você entender isso. E para quem anota, esse é um momento talvez para anotar. Você tem duas razões para você pedir uma mudança para alguém. Uma razão que ela é a sua razão, então você está pedindo uma mudança, você está pedindo na verdade um favor, porque ninguém é obrigado por lei a te dar nada. Ou se você está querendo fazer isso para o bem dela, é no mínimo coerente que você escute o que é que ela quer e que o álcool não está conseguindo, que o álcool está impedindo ela de alcançar o que ela quer. E aí soa, porque quando a gente mistura um pedido com um favor, vira uma bagunça. Por exemplo, meu marido, meu filho, meu companheiro, você precisa parar de beber porque eu não aguento ver você mal. Isso é um pedido, isso não é um favor. Mas é travestido, esse pedido é travestido de favor. Entende? Daí o alcoolista olha para isso e ele fica bravo com você. Mas por quê? Porque precisa estar claro que ou você está fazendo um pedido ou você está fazendo um favor. Ele tem que ter cara de pedido e tem que ter cara de favor. Você faz um pedido para alguém, pedir um favor para alguém, daí tem uma diferença importante entre pedido e exigência. Né? Pedido e exigência. Exigência é quando eu quero obrigar a pessoa a fazer aquilo que eu quero. Né? É quando eu estou pedindo, na verdade,
obrigar ela a fazer o que eu quero. Uma relação de poder. Sabe qual a diferença entre um pedido e uma exigência? Sabe qual é? Pensa um pouquinho. A maioria das pessoas não sabe a diferença entre um pedido e uma exigência. Eu vou dar 2 exemplos, aí vocês me digam qual vocês acham que é o pedido e qual é a exigência. A letra A. Se eu disser o seguinte, olha, por favor, eu gostaria que vocês colocassem perguntas aqui embaixo. Isso é um pedido ou uma exigência? Agora eu vou colocar a letra B. Coloquem perguntas aqui embaixo agora. Isso é um pedido ou uma exigência? Qual você acha? A é pedido ou exigência? B é pedido ou exigência? Qual você acha? E sabe qual é a resposta? Não dá para saber. Não dá para saber com essas informações. Não dá para saber. Sabe como é que você vai saber se é um pedido ou uma exigência? Tanto que você esteja fazendo, quanto quando alguém está fazendo isso com você, pela reação que a pessoa tem quando você não faz aquilo que ela está pedindo. Um pedido, por natureza, ele é possível de ser negado. E ele não gera raiva, ressentimento, mágoa, ódio. Não gera briga. Estou fazendo um pedido, olha, se você está assistindo a live, é uma live de perguntas e respostas. Eu estou aqui para responder perguntas. E essa é a intenção da live. É uma live que eu preciso de vocês, né, para que ela seja interessante até, para que vocês tragam perguntas e eu traga respostas. Agora, se ninguém aqui mandar perguntas e eu ficar bravo, aí eu não estou pedindo perguntas, eu estou exigindo perguntas. Daí é a partir da reação da pessoa que você sabe se é uma exigência ou um pedido. Se você, olha, meu marido, eu quero que você pare de beber, e ele não para, e você fica bravo, você está fazendo uma exigência e não um pedido. E exigências, elas são aversivas. Se a gente quer conquistar uma mudança a longo prazo, nós precisamos aprender a fazer pedidos de formas que dê vontade do outro fazer. Você sabia, e até é que se deixar eu falo mais que os cotovelos, né? Não sei se eu falo o resto. Vamos ver se tem mais perguntas. Senão acaba a live só sobre pedidos e exigências. Exemplo aos filhos. Exemplo aos filhos, não entendi. Ah, motivo. Eu acho que você está falando assim, ó, para de beber porque você tem que dar exemplo para os filhos. Mas para de me encher o saco porque você tem que dar exemplo para os filhos. Quem você pensa que você é para querer dizer o que meus filhos têm que fazer ou não? Eu trabalho, eu faço uma série de coisas boas e ninguém reconhece. E daí agora você está falando que eu tenho que dar o exemplo para os filhos? Nada que eu faço de bom você reconhece. Já viu esse papo? Já viu uma conversa assim? Ela nasce desse tipo de argumento. Ela nasce desse tipo de argumento. Porque é um argumento de quê? Moral. É um argumento de julgamento. É um argumento que implica, para esse argumento existir, ele implica num relacionamento de dominação e submissão. Você tem que dar um exemplo para os filhos. Mas você também. Por que você está julgando? Quem é você para apontar o dedo na minha cara? Por que eu vou querer agora ceder para você dizendo que eu sou uma pessoa errada? Eu posso não estar dando... Isso ele não vai te dizer, mas isso está na cabeça dele. Ele não admitiria isso para você, mas eu vou traduzir. Ele vai te dizer algo que seja a tradução do que eu vou te falar. Ele pode dizer assim, ó, tá bom, eu sei que eu não estou dando um bom exemplo para meus filhos, mas eu gostaria que mesmo assim você reconhecesse aquilo de bom que eu faço e que você fosse mais tolerante com os meus comportamentos. Eu não estou falando que você tem que obedecer esse tipo de mentalidade, mas é isso que vai soar se você usar esse tipo de argumento para que o outro pare de beber. Por quê? Porque são argumentos que bloqueiam a compaixão. Bloqueiam a compaixão. Pensa só, imagina só a seguinte situação, você está indo almoçar num lugar, vamos dizer que acabou o isolamento social, tá? Se você está vendo isso no gravado, esse é um vídeo que está sendo gravado durante a pandemia de coronavírus de 2020, tá? Mas vou dar um exemplo, você vai num buffet, num restaurante, e daí você começa a se servir com a comida lá, começa a servir. Aí você está lá com seus filhos, se servindo com a comida. Aí você pega um pouco de arroz, e daí tem para você escolher arroz integral e arroz normal. E daí chega o garçom e fica olhando para você. Aí você pega o arroz normal, não o integral, e ele olha para você e fala assim, senhora não tem vergonha, não? A senhora não sabe que o arroz integral ele é mais saudável que o arroz normal? A senhora não quer dar um bom exemplo para os filhos da senhora? Que exemplo é esse que a senhora está dando para os filhos da senhora? Como é que pode?
A senhora não quer dar um exemplo de alimentação saudável? A senhora quer ver os filhos da senhora morrer? A senhora não gosta dos filhos da senhora? Que exemplo é esse que a senhora está dando? O que você ia pensar do garçom? Eu ia ficar furioso com esse garçom. Quem ele pensa que ele é para querer julgar o que eu estou fazendo? E claro que eu estou tentando trazer um pouco de leveza e um pouco de humor até para esse nosso aprofundamento nesse assunto aqui, justamente para ilustrar, para entender essa dinâmica, porque esse pedido, olha, a razão que você está dando, ela é uma razão que implica numa briga. Dê exemplo dos filhos. Pô, mas poxa, é natural, e a maior parte das pessoas não gosta de ser tratado assim, mesmo que estejam agindo mal. Dói muito achar que você sei lá, que fere a autoestima da maioria das pessoas. Então, quando fere a autoestima, esse tipo de razão, a pessoa tende a querer se defender. E muitas vezes se defende como? Ou atacando de volta, e pode atacar de volta bebendo mais, só para mostrar para você que você não tem tanto poder assim, igual você acha que tem. Aí vira uma disputa horrorosa, trabalhosa, infinita, se não quebrar esse ciclo. E o que eu acho pior, eu acho melhor, quando alguém briga, o alcoolista que se revolta, é o meu preferido. Não violento, claro, né? Não violento. Mas aquele que se revolta e que fala que não está gostando, é o meu preferido. E eu vou te dizer por quê. Porque ou a pessoa, depois de um tipo de intervenção assim, ela se revolta, se rebela, tenta atacar de volta e tenta brigar de volta, ou ela se submete. Ela vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. E eu estou para te dizer que a maioria faz isso, dos alcoolistas. Porque uma das dificuldades que a maior parte dos alcoolistas tem, para não dizer todos, seria um exagero, eu não quero generalizar, mas é se comunicar de forma construtiva. Comunicar de forma construtiva envolve você conversar sobre o que você está sentindo, o que você está precisando. E o alcoolista, às vezes, ele pode não falar e vai engolindo. Ele vai engolindo. E aquilo vai se tornando uma raiva que ele não fala, que ele não resolve, que ele nem te diz, daí você nem sabe exatamente por que ele está com raiva de você e ele começa a agir de formas que só te maltratam. E daí você fica com mais raiva dele. E daí você continua usando argumentos de autoridade, usando argumentos de julgamento, usando a manta da perfeição contra a pessoa que está errada, o dedo que aponta quem é certo, quem é errado, né? Em cima do trono da verdade, da razão. Aí ele olha para você e pensa, quem você pensa que você é? Eu posso estar fazendo tudo errado, mas eu gostaria de me sentir importante da mesma forma. Porque essa sensação de ser importante, ela é uma necessidade humana. Essa sensação de ter liberdade de ação, ela é uma necessidade humana. Quando a gente usa argumentos que implicam em julgamentos ou em retirar a liberdade da pessoa, é uma reação natural a pessoa não responder bem a esse tipo de argumento. Entende? E esse tipo de argumento ele nasce como? Quando a solução imposta, ela vem antes da conexão. Quando eu tento achar a resposta antes de entender a pergunta. Entende? A resposta é parar de beber. Antes de eu me perguntar, o que está favorecendo? Por que parece para ele que beber é interessante? E daí eu sei que tem gente que está assistindo agora, tá? Não você, mas que está pensando assim, ai, Vitor, que saco, ele faz tudo errado, e aí eu tenho que tentar ser uma pessoa compreensiva para entender o contexto, eu que agora vou ter que começar a medir as minhas palavras para falar com ele, que faz tudo errado. Não é obrigação sua, não é obrigação. Você pode seguir fazendo tudo exatamente do jeito que você está fazendo. Eu não estou aqui para dizer o que você precisa fazer. Eu estou aqui mostrando um caminho para você levar quem você ama a parar de beber. E eu acho que esse caminho que eu estou dizendo aqui, você não está ficando... Porque quem pensou isso que eu acabei de falar, está tão presa nesse jogo de submissão, que quando começa a ouvir uma forma diferente da que faz agora, ela só consegue enxergar dois papéis. A de submissa e de agressiva. E daí quando eu falo para você ouvir melhor, tentar entender melhor, tentar medir as suas palavras, aí soa para algumas pessoas que, então o Vitor está falando para eu virar submissa. Mas não existem só essas duas posições. Não existe. Isso é um jogo mental que só traz dor. Eu estou te dando poder
Se você perceber bem, eu estou te dando poder quando eu falo isso. Porque na medida em que você entende isso que eu estou falando para você, a sua vida fica mais leve e esse desconforto que você está sentindo, essa pressa para que ele pare de beber, passa a ser dele. Entende? É isso que esse tipo de coisa que eu estou falando aqui começa a criar. E fazer desse jeito que você falou, assim, dá um exemplo para os filhos, acaba sendo uma pequena gota de veneno na motivação. As pessoas falam, Vitor, mas isso não faz diferença, ele tem que dar exemplo para os filhos, eu tenho razão. Só que brigar pela razão nunca é sobre razão. Relacionamentos humanos nunca são sobre razão. Política nunca é sobre razão. Nunca. Beber não é algo que tem a ver com a razão. Tem a ver com a forma, tem a ver com os interesses, tem a ver com os valores de vida, tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a autoestima. Então nunca é uma batalha pela razão. Entende? Eu tenho razão, mas poxa, mas não tenho amor. Tem uma frase, quem é que fala essa frase? Eu acho até que não me lembro agora quem é, não quero falar bobagem. Mas tem um grande pensador que ele diz o seguinte: a verdade, quando ela vem sem amor, ela é apenas agressividade. A verdade, quando ela vem sem amor, ela é apenas agressividade. Ela é apenas um ataque. Tá? Eu falo isso de coração. Eu não vou contar a minha história todas as vezes, mas eu já fui uma pessoa de achar que a razão era o que mandava nas coisas. Eu já fui muito insuportável para as pessoas que conviviam comigo. Demorei para entender isso. Boa noite. Meu filho voltou pro Facebook? O Facebook perdeu hoje. Lamento, tá? Lamento. Facebook. Pessoal do Facebook, eu lamento. YouTube aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Uma pergunta do YouTube, da Ione. Ione, vamos ver essa pergunta. Seria interessante eu dormir fora de casa quando ele chega embriagado? Isso seria se afastar? Obrigado pela pergunta, Ione. Tá, deixa eu pensar. Olha só. Seria interessante, a Ione pergunta, eu dormir fora de casa quando ele chegar embriagado? Tá, eu vou tentar explicar isso de uma outra forma. É interessante se afastar quando a pessoa está embriagada, mas existem duas formas de se afastar. Para ser didático, tá? Existem várias, mas eu quero ser didático. Duas formas de se afastar, para não recompensar o alcoolismo. Uma delas é você afastar de uma forma dominadora, de uma forma coercitiva, de uma coisa assim, tipo, eu vou me afastar de você, eu vou sair de casa para você entender que você deveria se envergonhar do que você está fazendo. Essa é a forma número 1. Dominadora, agressiva, no fim das contas, ela é só uma provocação para o outro se envergonhar, para o outro se sentir culpado, mas no fim das contas, isso acaba gerando ou um jogo de poder, e jogo de poder dá um trabalho para desfazer. Dá para desfazer, mas dá um trabalho porque mentalmente quem se coloca no jogo de poder, nenhum dos lados quer sair dele, porque entende que quando tenta sair dele está perdendo. Né? Então tem um jeito de se afastar, que é o jogo de poder, e tem um jeito de se afastar que ele é sair por cima, que é do tipo assim, meu amigo, meu amor, meu querido, meu filho, minha irmã, meu irmão, eu lamento que você tome essas atitudes, porque você é importante para mim, porque eu gosto de você, mas a minha vida não gira em torno de você. A minha existência não depende das suas atitudes. Então, olha, para preservar o meu bem-estar, porque eu me sinto mais desconfortável quando você, por exemplo, se você dormir com ele, de dormir com você quando você está sóbrio, que eu prefiro que a gente tenha algum tipo de combinado, não para que você não beba, porque isso é uma decisão sua, mas porque eu, que sou uma pessoa que tenho meus direitos e eu tenho minhas preferências, eu prefiro tomar outras atitudes. Eu prefiro não estar com você nesses momentos. Em outro momento, quando você estiver sóbrio, eu vou adorar conversar com você, eu vou adorar sair com você, a gente fazer alguma coisa juntos, enfim. Aí você está saindo sem atacar, sem acusar. Você mantém aqueles ingredientes de liberdade, de autoestima nele, porque você não está dizendo que ele é um imbecil porque ele bebe. Você não está fazendo isso. Você não está dizendo isso. Por quê? Porque você é maior que isso. Quem fica atacando
está se colocando numa posição inferior e dá poder para o alcoolista. Então não é na base da chantagem, porque pode parecer para algumas pessoas que o que vai fazer o alcoolista ter interesse em parar de beber é entrar num jogo de chantagem. Ah, se você voltar para casa, eu vou pegar e vou sair, porque para você entender. Não é isso que você pode fazer, que você precisa fazer, se você quiser um resultado bom a longo prazo. Se você quiser parar, porque senão você vai estar ali cavando um buraco que você vai cair dentro. Entende? Mas me contem aqui, o que vocês estão achando dessa live? Tá sendo legal? Tá sendo interessante? Clica no curtir aqui, no gostei, se você está gostando. E me avisa aqui nos comentários se você está começando a me acompanhar agora. Escreve para mim aqui, hashtag novato ou novata. Ou se você já me acompanha há mais tempo, escreve para mim aqui, hashtag veterano ou veterana. Para eu saber se você já me acompanha há mais tempo ou se você está começando a me acompanhar agora. Tá? Então comenta aqui para eu saber. Pessoal do Facebook, YouTube, Instagram, comentem aqui para mim, por favor. Vamos ver, tem mais perguntas aqui. Tem várias, vamos ver. Essa pergunta é boa, tá? Mas ela é uma pergunta complexa, tá? Complexa. Porque para responder essa pergunta de uma forma direta, eu teria que saber o quanto você sabe mas eu vou tentar. Uma forma rápida e direta de responder isso. O que falar para os filhos pequenos de 13 e 6 anos quando o pai os magoa, age estranho, explica sobre o vício? Olha, como exatamente você vai fazer isso tem que ser algo de acordo com a idade, né? Com o entendimento da pessoa. Mas é importante você explicar algumas coisas básicas, do tipo, o comportamento do seu pai, ele não significa que você não é importante. O comportamento do seu pai não significa que você fez nada. O seu pai continua te amando. Mas o seu pai tem uma doença, tem um problema. Enfim, tentar colocar a imagem de que, olha, alcoolismo não é fraqueza, tem que ficar daí você que conhece bem os seus filhos, você vai saber como colocar isso de uma forma adequada para a idade, imagino eu, espero eu. Mas qual é a mentalidade que tem que ficar na cabeça deles? Que o alcoolismo não é fraqueza, é uma doença que acontece e que o comportamento de uma pessoa que está doente acaba sendo estranho ou não usual. E daí tem que entender o que significa que o pai os magoa. Os magoa como? Porque se o pai os magoa batendo neles, machucando eles, violentando eles, o papo é outro. O papo é outro. Totalmente diferente. Não dá para tolerar os seus filhos sofrendo violência. O que é inaceitável tem que ser mantido como inaceitável. E aí tem que tomar todas as medidas para impedir que isso continue acontecendo. E violência psicológica da mesma forma. Aí tem que proteger os filhos disso. E aí seria uma forma de como fazer isso? Eu diria a todo custo. Mas dependendo da forma que você fizer isso, vai ter um resultado. Né? Eu acredito que pode existir maneiras Aí depende, se o pai está tão fora do contexto, assim, que ele né? Se é uma pessoa que não faz isso normalmente, está tão fora do eixo, a ponto de maltratar os filhos, pode ser que ele tenha perdido tanto o controle do alcoolismo que ele precise ser internado, algo do tipo, entende? Porque o alcoolismo é doença. Né? Quando perde o controle total, a pessoa precisa de um apoio para conseguir sair dessa. Então tem que entender isso. Mas a pergunta é sobre o que falar para os filhos. Então, os filhos têm que ter muito claro na cabeça deles que o alcoolismo não é fraqueza, não é falha de caráter, não é um defeito de quem eles são. Porque tudo que você falar do pai, a criança vai entender que ou é culpa dela, ou ela também é um pouco assim. Então tenha isso em mente para falar com esse cuidado. Certo? Cara, vocês aquecem, né? Começam a aquecer. Começa a meia hora de live, começa a aquecer, eu não consigo responder as perguntas. Vamos ver aqui mais. Eu explico sim, só para o filho mais velho de 12 anos. Olha, o pessoal está perguntando, Vitor, você já foi alcoólatra? Vitor, você tem filhos? Vitor... O pessoal começa a querer saber de mim, né? Eu posso falar isso em algum momento, mas
Agora o assunto é outro, tá? Como motivar a organização da casa e da rotina? Como motivar a organização da casa e da rotina? Deixa eu ver se eu consigo explicar, se eu consigo entender, tá? A Lu está perguntando o seguinte: como motivar a organização da casa e da rotina? Por que você quer motivar a organização da casa e da rotina? Mostrando benefícios da organização da casa e da rotina. Eu acho que essa é a maior forma. Tinha uma irmã, tá? Eu tinha um caso, eu atendia, que era o seguinte: a irmã estava ajudando o irmão alcoolista. E esse irmão alcoolista, ele estava morando na rua. Ele morou na rua durante, sei lá, acho que foi uns 10 anos. E ela não aguentava mais ver aquilo e começou a ajudar o irmão dela. E levou esse irmão para casa dela. E ela, claro, a pessoa que morou na rua 10 anos, ela perdeu muito o conceito de higiene, limpeza, porque, poxa, a rotina era na rua, imagina, em casa é totalmente diferente. Como é que ela fez e deu certo? Ela foi mostrando para ele. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que dá certo e que, se você se importa com a pessoa, vale muito a pena. E mesmo nesse contexto dramático, o que ela ia fazendo? Ela ia mostrando para ele, olha, como é bom estar numa casa limpa. Como é bom a gente e trazer as atividades da casa como se fosse até uma coisa assim de, olha, como é importante se sentir útil e cuidar do ambiente que você vive. Ó, sinta como é que é a casa. Como é que você prefere? Tipo, olha, como é que você se sente quando a casa está assim? Como é que você se sente quando a casa está assado? E daí aos poucos vai estimulando, vai fazendo. No começo ela fazia um pouco junto com ele, ela ficava bem brava comigo. Ela falava, Vitor, meu Deus do céu, ele limpa mal a casa. Daí eu tinha que ajudar ela a entender duas coisas. A primeira é que a gente vive numa sociedade ainda que ele tinha mais de 40 anos, isso era mais intenso ainda. Então, há mais de 40 anos atrás, os filhos homens não eram, na sua maioria, criados para limpar a casa. Então, tinha mais esse agravante. Então, a gente tinha que entender que não é porque ele não estava limpando a casa bem agora que ele nunca ia ser capaz de limpar bem a casa. Então, ela teve esse entendimento e conseguiu, aos poucos, fazer com que ele percebesse vantagens na casa limpa e organizada. Por que eu estou respondendo essa pergunta com tanto detalhe se a gente está falando de alcoolismo? Porque isso é também incentivar a sobriedade. A gente ajudar, criar um ambiente em que a gente se comunica de uma forma construtiva, em que a gente melhora a qualidade de vida, que o foco aqui não é controlar alguém ou fazer do meu jeito. Porque assim, ó, pode ser que e eu acho que é o caso meu, eu gosto de uma casa limpa. Eu gosto de uma casa limpa. Mas quando a minha noiva vê o tanto que eu acho limpa a casa, ela acha que não está tão limpa. Porque para ela precisa que seja um pouco mais limpa do que para mim. E daí começa a entrar numa coisa de que são conceitos combinados. O meu limpo é higiênico. E é relativamente, né? Vai ter gente que vai achar que poderia ser mais limpo. E a gente vai ter que. Daí a gente vai começando a entrar numa questão que é negociações, né? Dentro de limites aceitáveis. Não dá para. Pode ser que. Tem que sempre estar considerando que o que eu acho não é a verdade absoluta. E eu tenho que estar sempre disposto a negociar o que for negociável. Porque isso abre precedente para quando algo for inaceitável, eu tenho um relacionamento bom o suficiente para a gente poder superar isso sem romper o nosso vínculo. Entende? Faz sentido? Então, jogando um monte de coraçãozinho aqui, eu acho que faz sentido. Muito boa dica. E muitas vezes de vítima, não entendi. Veterana, que legal, faz muito sentido, que bacana. Super legal, ótima, veterana, novata, seja muito bem-vinda. Vitor, você tem filhos? Não, não tenho filhos. Ah, Vitor, você não tem filhos? Então o que você está falando de filhos? Você não tem filho, você não pode falar de filho. Né? O que você está falando de filho? Não tem filho. Eu sei, cara, eu atendi muita gente mesmo, e eu estudei muito. E eu acho que eu tenho alguma coisinha para ensinar, mesmo não tendo filhos. Vamos ver, Maria Cardoso, já está acabando a nossa live. Eu gosto de perguntas e respostas, eu adoro interagir com vocês. Já tá aí, o tempo já está acabando, 38 minutos.
Meu pai morreu alcoólatra, meu marido foi alcoólatra, parou depois de um acidente, graças a Deus. Agora meu filho tem 34 anos, é trabalhador, mas está bebendo muito. Principalmente agora nessa pandemia. A pandemia está fazendo muita gente beber mais, mas também está fazendo muita gente parar de beber. É um desafio, né? A pandemia é um desafio para todos nós, de adaptação, não é mesmo? Solange é nova, né, Solange? Seja muito bem-vinda, porque a pergunta da Solange, eu não vou responder, mas eu vou dizer onde você vai achar essa pergunta, essa resposta, Solange. Quando o alcoolista não respeita a quarentena e coloca a saúde dele e dos outros em risco. Solange, quando começou a quarentena, foi a primeira coisa que eu pensei, e eu gravei uma live completa falando só sobre isso, de 1 hora só falando sobre isso. Está lá no YouTube, dá uma olhadinha lá que você vai ver, senão eu vou repetir, tem um monte de gente aqui que já ouviu, tá? Mas vai lá que o pessoal dizem que estão gostando bastante daquele vídeo, que está lá no meu canal do YouTube. Boa orientação. Quando o alcoolista vai dormir muito cedo, é sinal de depressão? Não é pouco. Só dormir cedo? É pouco. É pouco para dizer. Não é só dormir cedo? É uma informação pouca demais. Doutor Vitor, tem 11 dias que meu... Doutor Vitor, tem 11 dias que meu esposo não bebe. Tudo à base dos seus conselhos. Só que beleza, hein, Paty? Que bacana, que vitória, que legal. Que legal mesmo. Olha só. Que bacana. Parabéns para nós, parabéns para ti. Eu me sinto fazendo parte também. Né? Até eu tô de parabéns também, mas é porque eu me sinto muito fazendo parte. Comecei a perceber que o alcoólatra se isola. Por quê? Eu também fiz uma live só sobre isso. Por vários motivos, tá? Vários motivos. Isso que eu estava falando sobre esse jeito de dominação que se cria, isso pode ser um dos motivos. Quando a pessoa está com muito aquele ímpeto de beber e acha que beber não é um problema, ou está com uso compulsivo, ela pode se isolar, porque quando ela bebe sempre dá um rolo, aí ela se isola para ter menos prejuízo. Então pode ser isso também, porque ao longo do tempo, na progressão do alcoolismo, achei uma palavra melhor, tá? Progressão do alcoolismo, a tendência é que o repertório vai ficando muito, muito pequeno, né? Porque não dá para ter uma vida equilibrada e ter alcoolismo. E algumas coisas vão caindo fora. Por isso que ele vai se isolando. Mas são vários fatores que fazem se isolar, né? Só falei alguns agora. Você é muito atencioso, responde a todas as perguntas. Obrigado pela atenção, isso faz toda a diferença. Obrigado, Helene. Obrigado. Mas eu respondi todas as suas, né? Mas tem um monte de gente que está de fora. Quem eu não consegui responder, obrigado pela tolerância. Tá? Eu tento responder todas, mas é que eu tenho duas opções quando eu faço uma live assim. Ou eu respondo o mais completo possível algumas perguntas, ou eu respondo muito mal cada uma delas. E eu acho que é melhor eu responder mais completo, vocês não acham? Aí, às vezes, algumas pessoas podem não ter as perguntas respondidas. Mas essa semana eu vou fazer lives de segunda a sexta-feira, todos os dias, até o dia 22. Então vai dar tempo de responder as perguntas, e se eu não respondi a sua hoje, por favor, anota ela. E amanhã, ou coloca na minha caixinha lá no Instagram, que tem uma caixinha de perguntas lá, que daí durante a live eu respondo ela. Tá? Ou anota e na próxima live de amanhã ou depois você pergunta de novo. Tá? A pessoa só é alcoolista se bebe todos os dias? Essa pergunta é boa. Por quê? Tá, quem está me conhecendo agora, tá? Eu fico feliz porque a pergunta é boa, vai dar para ensinar alguma coisa. Tá? Não é porque, né, eu tento trazer leveza para esse assunto, tá? Eu faço o melhor que eu posso. Mas eu não estou desrespeitando, tá? A pessoa só é alcoolista se beber todos os dias? Não. Eu tenho um conceito que ele não é exato, mas ele ajuda muito para qualquer pessoa entender o que é alcoolismo. Tá? Se for pegar o livro ali, você vai olhar um monte de critério, mas eu acho que eu consegui resumir todos os critérios num conceito bem simples e que eu gostaria que você entendesse. Quando eu falo alcoolismo, eu tomo cuidado até de usar essa palavra, que é uma palavra genérica, porque eu estou englobando aqui vários graus de problemas com álcool. Então, a sua pergunta é alcoolista só quem bebe todos os dias? Não. Alcoolista
na forma que eu entendo e na forma que eu sugiro que você entenda também, é qualquer pessoa que beba em qualquer quantidade e que essa quantidade traga qualquer problema. Por exemplo, um médico que toma uma taça de vinho no jantar e ele está de sobreaviso no plantão no hospital. Né? Sobreaviso, quando o médico está de plantão de sobreaviso, ele fica em casa, mas se chamarem ele tem que ir para o hospital. Então, se esse médico tomar uma tacinha de vinho no jantar e ele está de sobreaviso, ele pode ser chamado no hospital. Isso já é um problema com álcool. Por quê? Porque a pessoa, né, um piloto de pensa só, um médico se espera que ele vai ser chamado para o hospital, uma coisa séria. E ele vai ter nem que seja um pequeno comprometimento na capacidade dele de atuar, não a princípio, né? Claro que daí depende dos valores de cada um e tudo mais, mas a princípio não seria justificável, não é mesmo? Porque, poxa, a pessoa precisa estar com a mente limpa. Aí ela vai lá e bebe no dia de trabalho, reduz um pouco, poxa, isso já é alguma coisa. Ou uma pessoa que bebe um pouco, mas se sente mal, gostaria de... tem um prejuízo já. Ah, eu queria ter bebido menos, mas eu saio, acabo me envolvendo, acabo bebendo, mas não bebo muito. Já é um problema com álcool, tá difícil controlar, porque não era para dar nenhum prejuízo. Uma substância que você vai usar e te dá prejuízo, por quê? Entende? Esse é o conceito. Tá dando prejuízo? E a maior parte das pessoas que me perguntam, Vitor, eu não sei se eu sou alcoolista ou não. Geralmente, é que eu não vejo o alcoolismo como sim ou não. Porque quando a gente coloca a coisa como sim ou não, a gente cria de novo aquele jogo de poder, de verdade, de certo e errado, que no alcoolismo é veneno. Eu vejo como graus, né? Se a pessoa bebe um pouco e se passa um pouco mais, pronto, já é alguma coisa. Se a pessoa bebe sempre que está estressada, já é alguma coisa. E a gente entendendo isso como graus, a gente não se preocupa tanto com o julgamento sobre se é alcoolista ou não é alcoolista. Mas a gente se preocupa com o prejuízo que possa estar acontecendo em ter uma vida boa, um relacionamento bom, e uma vida valiosa para si e para as pessoas ao redor. Então, se a gente tiver como base os nossos valores de vida, um bom relacionamento, um bom desempenho na vida de uma forma geral, isso vai excluir o alcoolismo da vida. O alcoolismo não cabe numa vida que está equilibrada, numa vida que está funcionando legal. Não que exista a perfeição. Não estou falando aqui da perfeição. Ah, Vitor, tem que estar 100% em todas as áreas da vida? Eu acho que isso é impossível. Eu nunca consegui chegar perto disso. Começa a ficar bem numa área, daí descuida um pouco da outra. Mas a gente tem que ter um certo equilíbrio na vida. Coisa que, se tiver um abuso de álcool, isso vai começar a ser problemático. Não é normal, por exemplo, eu bebo uma vez a cada 30 dias, mas quando eu bebo, poxa, eu tenho dor de cabeça no dia seguinte. Vale a pena, né? Ah, um pouco, vou tolerando um pouco. Tá, mas, entende? Não era para dar nada. Por que vai querer sofrer mais? Ah, não, é porque eu preciso tomar pelo menos uma vez por mês, porque eu me sinto com vergonha, sei lá, eu não consigo me divertir se eu não bebo. Mas será que não teria uma forma de aprender a se divertir sem beber? Né? Mas daí não é para julgar, ó lá o cara lá, ó, ele bebe, ó, que fraco. Não é isso. Mas é só pra gente entender, olha, porque daí não é amor. Porque daí não é amor, né, pensar isso, julgar dessa forma. E não é amor nem com o outro, nem consigo próprio, porque qualquer um de nós pode desenvolver alcoolismo. Pode. Ah, o Vitor fala de alcoolismo. Se eu não cuidar com a forma que eu bebo, ou e você não cuidar com a forma que você bebe, qualquer pessoa pode se tornar um alcoolista. Qualquer um. Qualquer um. Ninguém está imune. Ninguém está imune a ter depressão, ninguém está imune a ter ansiedade, ninguém está imune a ter um problema de alcoolismo, ninguém está imune. Ninguém é, ai, eu sou imune, eu não, porque eu sou forte. É ingenuidade. É não conhecer a mente humana. Aí fala, é alcoolista só quem tem falha de caráter. Por exemplo, quando você explica para um filho, por exemplo, o que é o alcoolismo, e se você falar para o seu filho de alguma forma que soe para ele que o alcoolismo é falha de caráter, olha lá, seu pai não tinha respeito, ele não dava exemplo para os filhos, ou de alguma forma, né? E daí o filho fica com a ideia de que o alcoolismo é falha de caráter. Ele pode ser que comece a abusar de álcool
e achar que ele é imune, porque ele não tem falha de caráter. E aí, aumentar o risco de alcoolismo. Tem que ser malandro com o álcool, porque ele é malandro com as pessoas. Tem que ser malandro com o álcool, tem que antecipar ele, tem que ficar de olho nele. Não dá para ignorar a forma que a gente bebe. Porque quando vê, tá bebendo uma tacinha de vinho aqui no almoço, uma tacinha de vinho no jantar. Não precisa ser todo dia, não. Por que alguns alcoólatras bebem e ficam tristes? Vários motivos. E eu tenho um problema de não conseguir responder uma pergunta rápida. Vou tentar. Por que alguns alcoólatras bebem e ficam tristes? É que eu tenho muitos motivos na minha cabeça para explicar. Deixa eu escolher um. Primeiro, vou falar alguns, tá? O álcool mexe com o nosso... Eu expliquei recentemente que ele mexe com a cabeça de cima para baixo. A parte que está em cima da cabeça é o córtex, ou o córtex pré-frontal, como você preferir chamar. E ele é responsável pelo nosso controle de impulsos, pelo nosso julgamento crítico, pelo nosso raciocínio. Conforme a pessoa bebe, ela vai se desinibindo um pouco, vai mudando um pouco o cálculo. Calcula mal um pouco as coisas. Isso dá margem para uma desregulação emocional. A pessoa pode começar a ter uma desregulação emocional. Pode ter mais dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. E pode também vir uma tristeza por conta do álcool. O álcool é uma substância que causa sintomas depressivos também. Mas não é todo mundo que vai ficar triste quando beber, mas ele tem esse potencial, né, de deixar a pessoa triste, mas não é todos. Por que exatamente uns ficam, outros não? Primeiro que uma pessoa que nunca ficava triste quando bebia pode de uma hora para outra começar a ficar triste depois que bebe. Isso é um pouco... Daí tem muito a ver com como é o psicológico da pessoa, como é o organismo dela. Respondi. Lu, mudei a forma de interagir com a minha filha e já senti uma diferença. Boa, Lu, que legal, parabéns, que bacana. Paty, te mandei mensagem dizendo que você que confiaria em você, pois já estava desistindo. E estamos tendo vitórias. 11 dias de uma vitória. Boa! Você vê como muita gente coloca na minha situação. Vitor, eu estou confiando em você, porque é a última tentativa que eu vou fazer. E, cara, você quer saber? Eu faço o meu melhor. Eu faço o melhor que eu posso, juro por Deus. E eu penso em você sempre. Vou anotar para perguntar de novo. Tá, Jô. Obrigado. Como fazer o alcoolista reservado se expressar sem estar alcoolizado? Eu respondi isso no meu Telegram. Eu acho que faz umas 3 semanas. Eu dei uma resposta mais longa sobre como falar com um alcoolista que não se expressa. Mas eu vou ter que pensar melhor, tá? Tem vários motivos, vários jeitos. Não vou conseguir responder agora, o tempo está acabando. Como fazer o alcoolista reservado se expressar sem estar alcoolizado? Com empatia. Eu não consigo não responder. Né? Com empatia. Ajudando ele a se sentir mais seguro. Não precisa se responsabilizar por resolver isso. Você pode ter a tranquilidade, tentando, às vezes se for homem, tá? Homem a vida inteira, tem dificuldade de se expressar, muitos, porque desde pequenininho ouviu do pai que se chorar, homem não chora. Se chorar, apanha mais. Não pode expressar sentimentos, senão você é um fraco. Então a vida inteira o cara ouviu isso do pai dele. Então ficou lá dentro da cabeça dele. Ou dos outros os caras, né? Quando saem os caras para conversar, você acha que no bar eles vão falar dos sentimentos? Claro que não. Vão debochar, vão contar piada, vão se fazer, vão se parecer mais forte, vão caras mais massa. Não vão falar dos sentimentos, não vão se expressar. Então, como é que a gente pode fazer? Por exemplo, um exemplo que eu poderia te dar, uma dica prática, seria ao invés de perguntar o que ele está sentindo, porque isso para a maioria dos homens nem entra no vocabulário, você pode perguntar uma coisa que faça ele se sentir seguro e importante. Você pode pedir para ele o que ele está pensando, ou o que ele acha de uma situação, e começando falando por coisas mais fáceis, que ele domine, que ele possa falar e se sentir que ele domina aquilo que ele está falando. Por exemplo, se você chegar e pedir para ele, olha, me explique por que você está agindo mal.
Pô, isso é igual levantar mais peso do que ele é capaz na academia. Começa por coisas mais suaves. Aos poucos, ao invés de perguntar de sentimentos, pergunta de pensamentos, opiniões. Ah, o que você pensa disso e aquilo? E aos poucos vai criando uma confiança. Porque o homem, muitas vezes, que não expressa os sentimentos, ele cria uma casca. E ele vai escondendo cada vez mais os sentimentos. Então vai devagarinho, porque essa defesa muitas vezes é medo. Então vai devagarinho para ele confiar que dá para falar, para ele confiar que ele não vai virar, sei lá, um maricas ou algo, sei lá, um fraco. Que muitas vezes tem esse tipo de crença por trás. Tem que cuidar com isso e tentar entender o que faz ele não achar que ele não se expressar. Certo? Uma coisa é certa, alcoolismo é doença da família. Eu acho, tanto que eu acho isso, que eu falo para a família. E a galera para de beber. Você vê? Eu nem falo com o alcoolista, a galera para de beber. E eu acho que não só é uma doença da família, é que eu não gosto de chamar de doença, porque eu tenho medo que isso crie, que nasça a partir dessa palavra, que a gente vai chamar de doença, um preconceito. Eu acho que não precisa a gente chamar de doença. Eu me preocupo com isso. Porque é simplesmente a falta de informação da família. Porque se a família tiver a informação certa, ela tem um poder brutal para mudar a própria história, a própria realidade, que ninguém segura. Que não tem como o alcoolismo ganhar do poder da família informada. Vitor, mas está falando que ninguém nunca, que todo mundo que bebe fica mal é porque a família não soube lidar? Não quero julgar dessa forma. Não quero julgar dessa forma. É assim, estou entendendo o que eu quis dizer, né? Meu marido bebe todos os domingos. Posso considerar um alcoólatra? Olha só, é uma das últimas perguntas que eu vou responder, tá? Meu marido bebe hoje, amanhã eu respondo mais. Anota, por favor. Meu marido bebe todos os domingos. Posso considerá-lo um alcoólatra? Para quê? Para que você quer considerar ele um alcoólatra? Por que você quer considerar ele um alcoólatra? O que você acha que você ganha a partir do momento que você considera ele um alcoólatra? Eu te garanto que você perde muito mais do que você ganha ao adotar para você esse rótulo. Te garanto. Isso, e eu acho que eu sei de onde vem isso. E eu acho que talvez isso vem de um conceito, um mito que se criou e foi propagado, e que uma verdade, quando é contada milhares de vezes, ela vira uma mentira, que a pessoa tem que admitir que é um alcoólatra. Isso tanto é uma inverdade, quanto até o maior manual de doenças psiquiátricas, doenças mentais, ele mudou o nome da doença de dependência ao álcool. Esse aqui, ó, que é o mais novo, ele mudou o nome de dependência ao álcool. Não existe mais abuso e dependência do álcool. Justamente para tirar isso aí da mesa, porque só atrapalha. E começou a chamar de transtorno por uso de álcool, para tentar tirar um pouco desse peso insuportável que é o rótulo de alcoólatra. O que a gente precisa? A gente precisa, olha, o que está acontecendo? Olha, estão acontecendo prejuízos. Eu acho que o álcool está envolvido, e o que eu quero com isso? E a atenção precisa estar na solução. O que eu quero com isso? Eu não preciso rotular, porque o interesse da pessoa parar de beber não vai vir, porque ela olhou um manual que estava escrito que ela é um alcoólatra. Não vai vir disso. Vai vir dos próprios valores de vida, das coisas que ela não quer perder e das coisas que ela quer ganhar com a mudança, com parar de beber. E daí é por isso que eu acho que não vale a pena você considerá-lo um alcoólatra. E não é necessário considerá-lo um alcoólatra, não é necessário. Certo, gente? Já começou a apitar aqui, já estamos mandando embora. Já estamos mandando embora. Vanderleia fez a inscrição hoje no curso ACA. Que legal, Vanderleia, que bacana, vai ser muito legal. Eu estou muito animado para começar essa nova turma. Semana que vem eu vou passar, tá, Vanderleia, o cronograma das mentorias para as alunas. Tá? Eu só vou terminar todas as inscrições, né, que vão fechar na sexta-feira.
porque daí vão ter as mentorias só para alunas. Na mentoria você vai ver que legal, a gente consegue aprofundar muito mais o nível, a gente consegue entrar muito mais fundo e vai ser muito legal. Estou muito animado para começar essa nova turma. Boa noite, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Amanhã, às 9 horas da noite, eu vou estar aqui de novo respondendo as perguntas de vocês. Quem não conseguir responder, eu agradeço muito se trouxer novamente a pergunta amanhã, que tenho certeza que a gente vai ter uma live legal também, pelo menos é o meu interesse. Quando começa o curso, as aulas gravadas já estão lá no portal. Você pode começar agora, se você quiser. O que a gente vai marcar o horário ainda são as mentorias, mas você já deve ter recebido no e-mail o seu usuário e a sua senha para o portal Amor contra o Alcoolismo. Se você tiver qualquer dificuldade, me manda uma mensagem aqui que eu te ajudo, mas você deve ter recebido, e daí você entra no portal e já estão lá, todas as aulas gravadas, os PDFs, todos os exercícios para você já ir fazendo, tá? Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.